Está te faltando força na corrida de rua e eu posso te provar. Porque nesse vídeo eu vou trazer 3 sinais claros de que se está acontecendo isso contigo, você provavelmente está precisando melhorar a força para correr, tá bem? Meu nome é Fabrício Santana e vamos lá. Nesse vídeo eu vou trazer esses sinais baseado não só no que eu acho, mas muita conversa e muito relato, não só de corredores, mas também de pacientes durante o tratamento que me relata esses tipos de problema, tá? Esses sinais que acontecem e quem sabe o corredor não detecta e a gente liga o sinal de alerta ali e passa para o aluno e sabe que se isso acontecer, bem provavelmente está te faltando força. Ou alguns outros detalhezinhos que eu vou falar para vocês. Bom, vamos lá, sem muita enrolação. O primeiro sinal é a subida te quebra. Quando tu passa a subida, você volta a correr naturalmente, o fôlego volta e aí você percebe que não quebrou, tá? Ou quebrou naquele momento, mas você se recuperou, tá? Isso é uma das coisas, principalmente em cidades, por exemplo, aqui onde eu moro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem muita subida e descida. E tem algumas subidas que são bem fortinhas, assim, tá? É um subidão bem brabo. E aí, o que acontece? Você tá correndo ali nas 50%, 60%, 70% da subida e aí teu pace cai, você faz uma força, você quer manter o ritmo e simplesmente não dá, você não consegue. Aí você abaixa muito, vence aquela subida e aí logo depois 100, 200 metros você começa a acelerar de novo e continua como se nada tivesse acontecido, tá? Mas na verdade o que aconteceu é você não teve a força suficiente para conseguir vencer aquela subida. Porque eu não sei se você sabe, para subir eu não preciso só de pulmão e transporte de oxigênio, não, eu preciso ter força para que eu consiga vencer essa subida. Porque se eu estou subindo, toda vez eu tenho que saltar mais para cima. Então é como se eu tivesse que, em vez de correr mais para frente, eu tenho que começar a fazer força mais para cima. Então, quando eu não consigo, ou tem muitas pessoas também que na subida você vê que no plano ela faz o movimento, salta, né, sai do chão mais bonitinho e quando começa a chegar na subida começa a descer bastante ou ela fica quase colada no chão. Pois é. Então isso significa que está te faltando força para que você consiga vencer essa inclinação. Bom, é só força de academia? Não necessariamente, porque existe vários tipos de força, né? E na corrida a gente trabalha muito com a força de resistência ou a força específica para a corrida, né? E então significa que além da gente treinar força na academia, né, fazer o fortalecimento para melhorar a nossa capacidade de produzir força, eu também tenho que aplicar isso na corrida. Então, se tu é daquelas pessoas que não gosta ou foge da subida, eu tenho uma má notícia para ti. Tu vai ter que começar a encarar elas mais. Porque justamente essa extrapolação, ou seja, tirar o que eu estou aprendendo muscularmente na academia e levar para a corrida é tão importante quanto você fazer a musculação. Então nada adianta eu fazer essa musculação se eu não transfiro essa força que eu estou adquirindo para esses ângulos específicos que é subir aquela subida específica, né? Então, conseguir vencer aquela altimetria. Então, se você tem planejado alguma prova que possui subidas, de preferência, inclua nos seus treinos ou passe para o teu treinador essa dificuldade que ele vai estimular durante os treinos, específicos treinos, para que você faça subida e descida. Então é muito comum, por exemplo, no meu treino tá ali a fartlek e um detalhezinho, subidas e descidas. Eu sei que o trajeto que eu escolher para fazer esse treino, eu tenho que conseguir vencer subidas e descidas, eles têm que estar no meu planejamento ali durante o treino, tá? Faz bastante diferença, tá? Então esse é um dos sinais. Você sobe e aí você parece que você perde muita velocidade, só que quando você passa essa velocidade volta ao normal e parece que aquela subida não aconteceu, tá? Isso é um sinal de que está te faltando força. Vamos lá. Para o segundo ponto. O segundo ponto é as descidas descontroladas. Bom, quando a gente fala de descida, você lembra aquela célebre frase que para descer todo santo ajuda? Então, ajuda mesmo. Principalmente quando você não tem essa capacidade de frear. Tá? Não sei se você sabe, é muito mais difícil descer do que subir. Tá?
Pode parecer que não é, mas se você já fez alguma prova onde você foi descendo desenfreadamente, você vê que cansa um absurdo. Justamente porque, da mesma forma que eu tenho uma inclinação e na subida eu tenho que fazer movimentos para cima, na descida eu tenho que sair daqui e descer aqui. Então é como se o meu deslocamento ele fosse maior. É como se eu sempre estivesse descendo um degrau, né? Então, naturalmente, maior deslocamento, mais força eu vou ter que aplicar no chão, então eu vou ter que desacelerar mais. E isso é um problema, porque eu não tenho muita opção de não fazer isso porque eu estou numa descida. Então, naturalmente, você se exige bastante. Então, quando você está passando por um momento, assim como na subida, você vai encarar uma descida e começa a acelerar, e tu vê teu pace diminuindo, e você tem muita dificuldade ou faz um esforço muito grande para frear, significa que está te faltando força para conseguir fazer isso, tá? Porque a frenagem é tão difícil quanto, ou até um pouco mais, do que subir, tá? Então, é a mesma dinâmica, só que invertida, só que para descer você acaba não percebendo tanto que isso existe. Por quê? Porque, acelerar o pace é ótimo, né? Eu quero acelerar mais. Não necessariamente, porque se você tem uma prova que você tem que encaixar um certo pace e aí você começa a oscilar demais na descida, isso vai acabar faltando força ou faltando fôlego lá no final da prova, tá? Então, fazer os fortalecimentos, principalmente unipodais, assim como na subida, na descida também são importantes justamente para poder desacelerar em ângulos diferentes do que da subida, por isso que é importante fazer as duas, tanto subida quanto descida, você aprende a desacelerar em declive, né? Então você manipula as articulações diferente e isso se você fortalece mais na academia unipodal, ou seja, com uma perna só, avanço, búlgaro, stiff unipodal, o aviãozinho, né? Então, se você faz movimentos salto unipodal, se você faz movimentos unipodais, você tem mais capacidade de amortecer essa sobrecarga, esse impacto e poder ou desacelerar ou se impulsionar para cima. Tá? Então, vocês veem que é muito visível quando isso acontece. Tá? Quando você está dentro desses dois sinais que eu falei para vocês, fica bem claro que isso está acontecendo, porque você não consegue desacelerar ou você não consegue acelerar. No aclive, no declive fica muito mais claro e muito mais evidente os sinais que está te faltando força, tá? Bom, então significa que se na subida eu tenho que colocar treinos com subida, na descida o ideal também. Uma coisa vale que salientar, tá? Se você está começando a fazer esses treinos, ou se você está começando na corrida, os primeiros 6 meses, 1 ano, quem sabe ainda não deu tempo você se ajustar ainda na corrida como você gostaria ou como você irá se ajustar, tá? Então, evitar descidas muito abruptas, principalmente as descidas, tá? Porque subida, no pior das hipóteses, tu para, né? Na descida, tu não tem muito como fazer isso, tá? Tu tem que botar muita força para parar e para frear. Tá? Então, evita aquelas descidas muito grandes e também se você está com alguma dor articular, tá? E aí fazendo só um parênteses na física, se está com alguma dor articular, também evitar muita descida ou muita intensidade na descida, que ela tende a piorar um pouquinho. Tá? E aí esse ponto ele vai muito com o nosso terceiro e último sinal, que é quando eu tenho peso nas articulações pós-treino, principalmente os treinos mais longos e mais intensos, tá? Por que os mais longos e mais intensos? Porque são eles que vão exigir da nossa maior capacidade, tá? Tanto ela de intensidade quanto de volume, tá? Então, se você está fazendo um treino e aí lá pelos 80% do treino, tu começa a perceber que está sentindo uma pressão, que está mais pesada a articulação, que você está sentindo, não sei nem se não é dor. Se você já sentiu isso, você já entendeu onde eu quero chegar. É como se tivesse alguém apertando a articulação, é um incômodo, parece que está meio travado. Isso significa que as articulações estão sendo muito exigidas. Mas as articulações elas não devem ser exigidas tanto, porque quem tem que ser exigido são os músculos. Então, se por algum motivo, principalmente na intensidade ou no maior volume,
tu não está conseguindo suportar toda a demanda física, e aí você tem uma evolução certinha na planilha, óbvio, né? Se você vai fazer uma loucura, daí não tem o que fazer. Mas se você está bem certinho na planilha, com os volumes todos encaixadinhos, tudo certinho, e ainda assim você está com esse sintoma, significa que está te faltando força para suportar esses tipos de treino. Tanto na intensidade, como, por exemplo, os intervalados, né? Que a gente chama de treino de tiro, enfim, os intervalados. Se você está começando a ter dificuldade de imprimir velocidade e sustentar, e aí depois quando você faz essa força, e aí você, ou durante, ou logo depois, você começa a sentir que está com uma pressão no joelho, uma pressão no tornozelo, o quadril está um pouco travado, as articulações elas não estão do mesmo jeito que deveria, significa que os músculos que deveriam fazer a função de aguentar toda essa demanda não estão fazendo isso. Para quem que sobra toda essa função e quem paga o pato é, obviamente, a outra estrutura que está envolvida, que são as articulações, tendões, fáscias, enfim. Mas as articulações acabam ficando um pouco mais evidente, tá? Então, se você está com algum peso, ou aquela, né, bem dorzinha, aquele incômodo, sabe? Não dá para chamar de dor, é aquele incômodo. Eu acho que se você já sentiu, você sabe o que eu estou falando, eu já senti, principalmente de joelho, tá? Então, o que eu fiz? Vou para academia, tá leve, vou colocar um pouquinho mais de carga, aí você tira um pouquinho de volume naquela semana, e aí dá uma ajustada, espera o corpo se recompor e volta aquele volume, volta aquela intensidade que você estava planejando, tá? Então, por que isso? Porque significa que dessas 3 sinais, eu estou dando mais demanda do que a capacidade muscular que eu tenho para suportar aquilo. Então, esse equilíbrio sempre tem que existir. Se eu estou exigindo meu corpo, eu tenho que aguentar essa exigência, tá? E os músculos são os principais responsáveis por dar suporte e aguentar toda essa demanda, tá? Então, espero que eu tenha conseguido deixar claro. Eu aposto que isso já aconteceu com você alguma vez, de alguma magnitude, tá? Mesmo que seja pouquinho ou mais ou menos, deixe aqui nos comentários para eu entender um pouquinho o relato. Como eu falei para vocês, esses sinais eu ouço de atletas, de alunos, de corredores, mas eu gostaria que você também colocasse aqui para engrandecer aqui nossa conversa, diz se você já teve algum desses, se você está fazendo ou se você vai fazer, ou algum tipo de sintoma ou sinal que eu não falei aqui, que você está sentindo, tá? Tem alguns outros, mas isso aí é papo para outra hora, que eu vou inserir em alguns outros conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esses 3 sinais, manda para aquele seu amigo que já está reclamando faz um tempo, que fica quebrando na subida, que não consegue frear na descida e que também sente aquela dorzinha pós-treino. Provavelmente esse vídeo vai ajudar eles, tá bom? Um forte abraço e bons treinos, pessoal!